Olá, tudo bem? Nosso estudo continua sobre temas do Evangelho de João. Vamos orar? Grande Deus, nosso Pai, nos abençoa no estudo da Tua Palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Essa semana olhamos testemunhos sobre Jesus entre os judeus. Na próxima semana, nós vamos olhar testemunhos de Jesus de não-judeus, no caso, samaritanos. Então, essa é a sequência que vamos ter nessa semana e na próxima semana também. A Bíblia, a palavra de Deus, em João 3, verso 16, diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo inteiro, para que todo o que nele crê não pereça e tenha vida. Então, que mundo é esse? Então, o mundo envolve homens e mulheres, judeus e não judeus, pessoas que procuram a Jesus de noite ou de dia, todos. Então, de um lado, anterior ao verso 3:16 de João, nós temos a história de Nicodemos. Inclusive, vamos falar sobre ela hoje. A história posterior ao texto de João 3:16, temos a história da mulher samaritana. Então, que mundo Deus amou, que deu seu filho? Todo o mundo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele não quer ser visto com Jesus, procura Jesus de noite. Jesus vai recebê-lo, sim ou não? Sim, porque Jesus amou o mundo. Agora, outra história que vamos ver na próxima semana. Jesus estava em Samaria, cansado da viagem, sentara-se Jesus junto ao poço, à fonte, por volta da hora sexta, isso era meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Aquela mulher tem vários desafios, nós vamos ver na história na próxima semana. Jesus vai atendê-la, mesmo no maior calor do dia, meio-dia, sim. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Então não podemos esquecer esse fundamento sólido na palavra de Deus. A salvação ela é inclusiva, não exclusiva. Testemunhos que vamos ver hoje. O testemunho de João Batista. Como João Batista identifica Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Testemunho de André. Como André identifica Jesus? Jesus é o Messias, o Cristo. Testemunho de Natanael. Jesus é o Filho de Deus e Rei de Israel. Vamos ver também o testemunho de Filipe, né? A quem a mensagem chegou a Natanael através de Filipe. Vamos ver ali de maneira objetiva também o testemunho de Filipe. Vamos ver também o testemunho de Nicodemos. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, para Nicodemos, quem é Jesus? Mestre vindo da parte de Deus. Então, testemunhos de judeus. Próxima semana, de não-judeus. Vamos agora a um foco em especial no testemunho de João Batista. Ele identifica Jesus como o Cordeiro de Deus e o Filho de Deus. Quando nós lembramos de Cordeiro de Deus, nós lembramos de uma história de Gênesis 22, verso 8. Abraão está caminhando com Isaac, subindo o Monte Moriá para o sacrifício. Isaac percebe que está faltando o cordeiro. Pergunta ao pai. Olha a resposta do pai. Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E isso realmente aconteceu. Isaac foi poupado, diferente de Jesus que não foi poupado. Mas quem providencia o cordeiro? O cordeiro é de Deus. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Então, Deus ama. A sua lei exige a morte. Não é um inimigo, não é um pagamento de resgate para o inimigo. É a lei de Deus que exige a morte. Ok.
Deus faz o pagamento através do seu Filho. Qual é a identidade e missão de João Batista? Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João lembra de Isaías 40, verso 3. Ele é a voz que clama no deserto, preparando o caminho para Jesus. João devia converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo. Olha o destaque aí desejado pelas nações 101. Preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo. Era João Batista representante dos que têm que preparar o povo para a segunda vinda de nosso Senhor. Então, João preparou para a segunda vinda, para a primeira vinda, a igreja verdadeira agora deve preparar para a segunda vinda. Quando no batismo de Jesus, João apontou como Cordeiro de Deus, nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. A mente do profeta foi dirigida para as palavras de Isaías, como o cordeiro foi levado ao matadouro. Lembra que mês passado nós estudamos? Missão de Jesus, morrer pelos pecadores. A primeira profecia messiânica encontra-se em Gênesis 3, verso 15. Lá lemos assim: Porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, que era Eva. Entre a tua descendência, a descendência da serpente são os filhos da desobediência, e o descendente que viria da mulher, está no singular. Esse descendente ferirá o inimigo na cabeça, mas ele também vai sofrer como uma ferida ao calcanhar. Isso aconteceu na cruz. Jesus esmagou os argumentos do inimigo, porque o pecado levou à morte o Filho de Deus, mas Jesus sofreu e muito. É comparado à ferida ao calcanhar. Quando Paulo escreve sobre o descendente, ele identifica quem é esse descendente. Ele diz: e o descendente que é Cristo. Percebe? A Bíblia está em harmonia. Seja Moisés escrevendo Gênesis, seja Paulo escrevendo Gálatas, todos estão em harmonia. O descendente é Cristo. João Batista, em algum momento, duvidou. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Percebe? A nossa fé em alguns momentos é vacilante, né? Próximos de Deus, distantes de Deus. O desafio é permanecer próximo de Deus. Qual é a resposta que Jesus dá a João Batista? E Jesus respondendo disse: Ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Em outras palavras, Jesus está citando Isaías 61, verso 1, onde a libertação veio para os cativos pelo pecado, aqueles que estavam em sofrimento. A presença do Messias muda toda a situação. Então, fala para João que está se cumprindo a profecia de Isaías, e ele vai ter certeza que eu é aquele que estava sendo aguardado. Marcos 10, verso 45 diz: O Cordeiro de Deus veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Romanos 5, verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. 1 Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. A harmonia bíblica continua a mesma. Quer se aproximar do Espírito Santo, se aproxime da palavra do Espírito Santo. Segundo testemunho, André. Como André identifica Jesus? Jesus é o Messias, o Cristo. Em que momento isso acontece? João 1 diz assim: Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, eles são discípulos de João Batista. Jesus passa pela região onde estão, seguem a Jesus. Jesus diz: Vem,
e vê. E agora André está tão feliz porque ele encontra o Messias que ele quer contar as boas novas primeiramente para a sua família, seu irmão Simão Pedro. Testemunha agora de Filipe. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. O que Moisés escreveu que pode estar passando pela mente de Filipe? Deuteronômio 18, verso 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Quando Moisés escreve o livro da lei antes da sua morte, o livro de Deuteronômio, ele faz ali uma profecia. Do meio do povo judeu surgiria um profeta, e eles deveriam dar ouvidos a ele. Filipe, com essa recordação, diz: Encontramos o profeta. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nossa quarta testemunha, Natanael exclama que Jesus é o Filho de Deus e ele é o Rei de Israel. Quando ele foi até Jesus, mesmo duvidando que algo bom viria de Nazaré, ele comprovou que realmente era o Filho de Deus. Se Natanael houvesse confiado na direção dos rabis, nunca haveria encontrado a Jesus. Foi vendo e julgando por si mesmo que se tornou discípulo. Assim acontece no caso de muitos hoje em dia, a quem o preconceito impede de aceitar o bem. Ah, é um crente, um religioso, não quero saber. Preconceito. Como Natanael, necessitamos estudar por nós mesmos a palavra de Deus e orar pela iluminação do Espírito Santo. A Bíblia está a acesso de todos. Devemos estudar e orar pela iluminação do Espírito Santo. Quinto depoimento de Nicodemos. Nicodemos ocupava posição de alta confiança na nação judaica. Possuía esmerada educação e era dotado de talentos acima do comum, sendo igualmente membro honrado do Conselho Nacional. Se bem que rico, instruído e honrado, sentira-se atraído pelo humilde Nazareno. Então, mesmo com todo o conhecimento que ele tem, inclusive da palavra de Deus, ele se vê atraído pelo humilde Nazareno. Nicodemos estudara ansiosamente as profecias relativas ao Messias. Recuava ante a ideia de o procurar abertamente. Seria demasiado humilhante para um príncipe judeu. Decidiu-se por uma entrevista em segredo. Sabendo depois de indagar especialmente o lugar de retiro do Salvador, no Monte das Oliveiras, esperou até que a cidade silenciasse no sono, indo então em busca dele. Jesus vai receber alguém que está com vergonha de ser visto junto com Cristo? Sim, porque Jesus veio salvar quem? O mundo todo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nossa quinta testemunha judia diz: quem é Jesus? Mestre vindo da parte de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus, então, contra-argumenta e ele diz: é necessário, Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Nicodemos sabia que Jesus se referia aí ao batismo da água e à renovação da alma pelo Espírito de Deus. Ficou convencido de achar-se na presença daquele que João Batista predissera. Então, o que Jesus está falando?
o batismo na água e o batismo pelo Espírito Santo. A fonte do coração se deve purificar para que a corrente possa tornar pura. Tem lugar a morte do eu e do pecado e uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Jesus agora faz a comparação da ação do Espírito com o vento. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Talvez uma pessoa não seja capaz de dizer o momento, o tempo ou o lugar exatos de sua conversão, nem delinear todas as circunstâncias no processo da mesma. Isso, porém, não prova não estar ela convertida. Mediante um agente tão invisível como o vento, está Cristo continuamente operando no coração pouco a pouco. Produzem-se impressões que tendem a atrair a alma para Cristo. Estas se podem causar mediante meditação nele, lendo as Escrituras ou ouvindo a palavra do pregador. De repente, ao chegar o Espírito com mais direto apelo, a alma entrega-se alegremente a Jesus. Isto é chamado por muitos uma conversão repentina. É, no entanto, o resultado de longo processo de conquista, efetuado pelo Espírito de Deus, processo paciente e prolongado. Diferente dos homens, que muitas vezes relacionam a ação do Espírito com rapidez, a ação do Espírito, em muitos momentos, ela é paciente e prolongada. Então, a pessoa meditando em Deus, lendo a sua palavra, ouvindo até mesmo a pregação da palavra por um pregador, o Espírito Santo está atuando continuamente. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Jesus agora faz uma outra comparação. Lá no deserto, quando os filhos de Israel estavam sendo picados e mortos pelas serpentes, é levantada uma serpente de bronze. Aquele que tem fé e faz uma ação de olhar para a serpente, ele é curado, sua vida é preservada. João escreve que Jesus lembra dessa história. E ele diz: assim como foi levantada lá, Cristo, o Filho de Deus, é levantado e atrai a todos que aceitam a salvação. O levantamento da serpente de bronze deveria ensinar a Israel uma importante lição. Apenas Deus os poderia curar. Contudo, exigia-se-lhes mostrar fé no meio que ele provera. Deviam olhar a fim de viverem, dirigir a mente a Cristo, a grande oferta pelo pecado. Os efeitos fatais do pecado podem apenas ser removidos pela provisão que Deus fez. João Batista dirigiu 2 de seus discípulos a Cristo. André achou seu irmão e chamou para o Salvador. Logo chamou Filipe e este foi em busca de Natanael. Esses exemplos nos devem ensinar a importância do esforço pessoal, de fazer apelos diretos a nossos parentes, amigos e vizinhos. Existem pessoas que durante uma existência têm professado estar relacionadas com Cristo e, todavia, nunca fizeram um esforço pessoal para levar uma pessoa sequer ao Salvador. Os testemunhos que nós ouvimos no estudo dessa semana nos lembram que devemos fazer a nossa parte, assim como João Batista fez, André fez, Filipe fez, para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que tivemos, conhecer a vontade de Deus, do Espírito de Deus. Lembra de Jesus? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que
se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, lembra de Atos 17, verso 30? Deus não leva em consideração os tempos de ignorância. Mas se há oportunidade e há negação da pessoa, ela está no caminho errado. Se há oportunidade, ela deve aceitar. Lembra? João Batista entendeu do que Jesus falava. Jesus falava do batismo da água e do Espírito. Lá em Atos 19, verso 3, nós vemos a seguinte história. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Mas se você olhar ali o texto, ele vai informá-los sobre o Espírito Santo, falar para eles sobre a vontade de Deus. E pessoas que já foram batizadas na água vão ser novamente batizadas na água. Então, se há um pecado público, uma negligência dos mandamentos de Deus que são conhecidos, a pessoa deve passar então por um novo batismo, uma nova renovação de vida. E o que é o batismo do Espírito? O batismo do Espírito é aquele que deve acontecer todos os dias, para conhecer a palavra de Deus e colocá-la em prática. Dessa forma, eu sou batizado pelo Espírito todos os dias. Apocalipse 3, 22 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se há necessidade de reconciliar-se com Deus diante de um pecado aberto, público, procuremos essa reconciliação através de um novo batismo. E, diariamente, devemos ser batizados pelo Espírito Santo. E qual é a melhor forma de ser batizado pelo Espírito Santo? Conhecer a vontade do Espírito e colocá-la em prática. É desejo seu? Então vamos orar a Deus. Grande Deus, ajuda-nos a termos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, custe o que custar. Nos dê sabedoria, livre-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. Na descrição do vídeo você tem um link da última profecia de tempo, que lembramos essa semana ela completou 180 anos. Se você quer mais informações, na descrição do vídeo você tem um link aí, pode assistir também a essa meditação. Deus abençoe.